Vamos nessa. Vamos agora, nesse bloco, falar sobre as reclamações e recursos administrativos. Você viu comigo que uma das hipóteses de exceção ao princípio da imutabilidade do lançamento tributário, segundo o artigo 145 do CTN, é exatamente a impugnação do sujeito passivo. E essa impugnação do sujeito passivo, na esfera administrativa, ela suspende a exigibilidade do crédito tributário. Qualquer tipo de reclamação ou recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário. E veja que aqui reclamação e recurso administrativo não necessariamente deve ser acompanhado do depósito. O simples ingressar impugnando o lançamento na esfera administrativa já suspende a exigibilidade do crédito tributário, sempre lembrando que essa suspensão da exigibilidade do crédito tributário não impede o lançamento. O que ela impede é a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal. Então vamos lá, vamos ver também um ponto fundamental da interpretação do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, que é qualquer reclamação e qualquer espécie de recurso administrativo suspende a exigibilidade, ok? Não necessariamente aquele que contesta o lançamento. Veja que a reclamação, por que eu digo isso? Porque vocês vão ver aqui comigo que um pedido de compensação na esfera administrativa, o STJ entendeu, um requerimento de compensação, o STJ entendeu que suspendia a exigibilidade do crédito tributário. Então veja que a reclamação e o recurso administrativo significam, em outras palavras, a interposição de impugnação administrativa. Então, como você viu comigo, que o lançamento é imutável, mas, se for impugnado pelo sujeito passivo, pode sim ser modificado, ser alterado, é o caso. Veja que o CTN, como eu já disse, não faz qualquer restrição ao tipo de impugnação administrativa do contribuinte à cobrança do tributo. Nesse sentido, por exemplo, o STJ estendeu que o pedido administrativo de compensação suspende a exigibilidade do crédito e impede tanto a inscrição em dívida ativa como o ajuizamento da execução fiscal. Isso é fundamental. Veja que qualquer tipo de pedido na esfera administrativa, aqui o STJ entendeu que o pedido de compensação, se fez o requerimento de compensação, por quê? Porque o CTN não fez restrição à reclamação ao tipo ou à espécie de recurso administrativo. Por outro lado, destacamos aí que o STF entende como inconstitucional a obrigação de arrolar bens ou a obrigatoriedade de depositar quantia em dinheiro para recorrer administrativamente. Foi o que eu falei, no nosso ponto passado. É a inconstitucionalidade do solve et repete também na esfera administrativa. Se o fisco exige que o contribuinte conceda garantias de pagamento do crédito tributário para que ele recorra administrativamente, isto é considerado inconstitucional, uma vez que fere o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, que também incide no processo administrativo fiscal, no processo administrativo tributário. Então, é inconstitucional a exigência de arrolamento de bens, que é uma espécie de garantia, ou de depósito parcial para fins de recorrer administrativamente. E isso fere o contraditório, fere também a ampla defesa. Importantíssimo. Veja aí uma questão de concurso de juiz de direito. É inconstitucional a exigibilidade do arrolamento de bens do valor equivalente a 30% da exigência fiscal prevista pelo decreto 70.235 de 72, que é o decreto que rege o processo administrativo fiscal que vamos estudar, como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário na esfera administrativa federal, conforme procedência do pedido na DI 1976/2007. Verdadeiro. O Supremo, através dessa ADI, declarou inconstitucional essa exigência dos 30%,
que era estabelecida pelo decreto que rege o processo administrativo fiscal na esfera federal. Porque entendeu como inconstitucional, porque entendeu que isso desobedece o princípio do contraditório e da ampla defesa aplicado na esfera administrativa, ok? Então, é fundamental que você entenda isso. Como eu disse para vocês no bloco anterior, isso surgiu a partir do caso do mensalão. Por sua vez, e isso aqui também é fundamental, o STF entende como constitucional o parágrafo único do artigo 38 da Lei 6.830 de 1980, que é a Lei de Execução Fiscal, a LEF, dispondo que a propositura pelo contribuinte de ações judiciais destinadas à discussão da validade do crédito tributário importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e da existência do recurso a caso interposto. Então, isso aqui é importantíssimo eu te explicar. É o seguinte, o artigo 38 da Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830 de 80, estabelece, dispõe, estatui e prescreve que, se está em discussão na esfera administrativa, o crédito tributário, e o contribuinte ingressa na esfera judicial, esse ingresso na esfera judicial por parte do contribuinte leva à renúncia, à desistência do processo administrativo fiscal. E o que é que entendeu? Os contribuintes entenderam que isso era inconstitucional. Isto é, eles queriam estar recorrendo simultaneamente nas duas esferas, tanto a administrativa como judicial. Queria recorrer simultaneamente, entendiam que o artigo 38 da Lei de Execução Fiscal era inconstitucional. Todavia, contudo, porém, o Supremo não entendeu de acordo com a compreensão dos contribuintes, mas sim entendeu que essa Lei de Execução Fiscal, nesse artigo 38, é constitucional, que não poderia o contribuinte estar recorrendo às duas esferas simultaneamente. Então, é importante você saber, isso é cobrado em prova, que se está discutindo, se tem uma reclamação administrativa ou um recurso administrativo no processo administrativo fiscal e isto em discussão, em andamento, o contribuinte vai e também ingressa na esfera judicial para discutir, e aqui é fundamental que você entenda isso, o mesmo crédito tributário. Essa discussão do mesmo crédito tributário, quando ele vai ao judiciário, ao Poder Judiciário, ao processo judicial, esse processo judicial, essa decisão do contribuinte, ele que decidiu fazer isso, essa decisão do contribuinte de ingressar no Poder Judiciário, na esfera judicial, para discutir o mesmo crédito tributário que já estava sendo discutido no processo administrativo fiscal, isso leva à renúncia. Importa em renúncia do processo administrativo fiscal, que vai ser arquivado. Então, é constitucional o artigo 38, parágrafo único da Lei de Execução Fiscal, como decidiu o nosso Supremo Tribunal Federal. Ok? Então, ressaltamos aí também o entendimento do STJ no sentido da validade de lei estadual ou municipal que prevê o denominado recurso hierárquico especial ao secretário de Fazenda contra a decisão do Conselho de Contribuintes. Isso aí é muito importante. Por quê? Porque se entendia, tem duas esferas no processo administrativo fiscal. A primeira esfera, que normalmente é composta por um auditor fiscal, e aí ele perde, se o contribuinte perde, ele pode recorrer ao Conselho. Muitos estados estabeleceram na sua legislação que, caso o contribuinte perca no Conselho, ele pode recorrer ao secretário de Fazenda. E havia uma discussão em face da legalidade desse recurso, porque trazia aí uma esfera especial de recurso, ou seja, uma terceira instância para o processo administrativo fiscal. A pessoa perdia na primeira instância, recorria ao Conselho, perdia no Conselho, recorria ao secretário, que é um indivíduo só. Então, havia discussão sobre a validade. Será que o secretário
poderia dar uma decisão contrária aos interesses da própria fazenda, ou seja, favorável ao contribuinte, reformando a decisão do Conselho de Contribuintes, reformando a decisão, né, do Tribunal de Segunda Instância na esfera administrativa? Será que é possível? O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, entendeu que sim, que não havia nenhuma ilegalidade nesse recurso, denominado de recurso hierárquico, ao secretário. Então, utilizando o mesmo entendimento, também seria possível, né, um recurso hierárquico ao ministro da Fazenda de uma decisão do CARF, o que não acontece, né? Mas, no mesmo entendimento, utilizando a mesma analogia, né, é possível também. Então, veja que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, entendeu como válido, né, ele que interpreta a legislação em última instância, né, a legislação infraconstitucional, entendeu como válido esse recurso hierárquico ao secretário de Fazenda, caso o contribuinte perca na segunda instância administrativa. Então, o STJ validou a terceira instância no processo administrativo fiscal. Ok? Vamos lá. Então, veja aí que a ESAF cobrou esse assunto, né? Cobrou no concurso para procurador da Fazenda Nacional, dizendo o seguinte: é inconstitucional a lei que prevê o recurso hierárquico especial ao secretário de Estado da Fazenda contra a decisão do Conselho de Contribuintes. Veja que esse enunciado da ESAF, ele é errado, né? Você tinha que marcar falso, porque o STJ entende como válido e o Supremo ainda não entendeu como inconstitucional esse denominado recurso hierárquico ao secretário de Fazenda. Então, é válido, o enunciado seria errado. Então, fazendo um resumo aqui do que falamos sobre as reclamações e os recursos administrativos. Primeiro ponto, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Segundo ponto, é qualquer espécie de recurso ou reclamação administrativa. Por conseguinte, o STJ entendeu que o pedido de compensação tributária também suspende a exigibilidade do crédito tributário. Terceiro ponto, é fundamental que você entenda que a exigência de arrolamento de bens ou de depósito prévio para fins de recurso na esfera administrativa é inconstitucional por ferir o contraditório e a ampla defesa. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal entendeu como constitucional, né, se é inconstitucional a exigência de arrolamento de bens ou de depósito prévio na esfera administrativa, isso é inconstitucional, fere o contraditório e ampla defesa no processo administrativo. Porém, se o contribuinte ele está discutindo o crédito tributário na esfera administrativa e vai à esfera judicial, isto implica renúncia da esfera administrativa, e isso é constitucional. Em outras palavras, o Supremo entendeu como constitucional o parágrafo único do artigo 38 da Lei 6.830 de 80. E, por fim, como vocês acabaram de ver, é também válido o recurso denominado recurso hierárquico ao secretário de Fazenda, se previsto em lei, contra a decisão da segunda instância administrativa fiscal. Um forte abraço.